Welcome again to Pineapple Podcast. Here, Adriana, your host. Você por acaso já usou expressões como dor de cotovelo, encher linguiça? Bem, hoje vamos falar sobre algo muito comum nas falas de qualquer idioma. Vamos falar sobre expressões idiomáticas. Você com certeza usa bastante na sua fala. São aquelas frases que falam uma coisa, mas que na verdade significam outra. Vou dar um exemplo. Tipo quando você fala: "Ih, Roberta vai amar mó barraco na festa". Quando você fala isso, você não quer dizer que Roberta vai levar umas madeiras e literalmente montar um barraco. Não, mas você quer dizer que ela vai arrumar uma briga, uma confusão na festa, não é mesmo? A verdade, galera, é que todos os idiomas são riquíssimos dessas expressões. Então, se você quer falar outra língua, você precisa aprender essas expressões idiomáticas do novo idioma. E hoje vamos falar de uma expressão muito usada em inglês. E o curioso dessa expressão que vamos ver hoje é que ela usa as mesmas palavras que são usadas no português, mas tem um significado totalmente diferente. Vamos ao exemplo e você vai entender tudo o que eu estou falando aqui. Vamos pegar primeiro a expressão em português e ela é a chutar o balde. Quando a gente fala que alguém chutou o balde, a gente está dizendo que fulano desistiu de algo porque ficou com raiva, não quer saber mais ou resolveu extravasar a sua raiva ou indignação. Vou dar um exemplo. Roberto chutou o balde e pediu demissão. Se a gente pegar essa expressão, chutar o balde, e traduzi-la para o inglês usando a palavrinha por palavrinha, vai ficar assim: kick, chutar, the bucket, balde. Kick the bucket, chutar o balde. Porém, o significado não tem nada a ver com o português. Kick the bucket significa morrer em inglês. Então, se você colocar na frase Roberto kicked the bucket, significa Roberto morreu. A expressão em inglês que vai significar extravasar a raiva ou explodir ou algo assim é go bananas. Existem muitas outras, mas vamos usar aqui a go bananas nesse nosso exemplo. Roberto goes banana and quit. Roberto chutou o balde e pediu demissão. Bem, galera, esse assunto é bem longo. A gente poderia ficar aqui horas e horas se divertindo com os significados de várias expressões em inglês. Mas o que eu quero que você entenda com tudo isso que você ouviu até agora é que, na maioria das vezes, não dá certo você traduzir palavra por palavra para saber o que está sendo falado num outro idioma. Porque, como eu sempre falo, é muito importante aprender inglês dentro de um contexto, ouvindo música, assistindo séries. Dessa forma, você aprende o conjunto das palavras, e não palavrinha por palavrinha. Você já imaginou a confusão que daria numa conversa se a gente trocasse o significado da expressão kick the bucket? E se você então traduzir a expressão que nós usamos para morrer? Quando a gente quer usar uma expressão para significar morrer em português, a gente fala bater as botas. Também não ia dar muito certo essa expressão em inglês. Bater as botas, knocking the boots, pode significar uma expressão bem vulgar em inglês, mais ou menos um palavrão. Pensou que mico usar essa frase de maneira errada? Agora vou deixar um desafio para você. Você vai até o Google, mas não no Google Tradutor, né? A gente já sabe que expressão idiomática não vai dar muito certo no Google Tradutor. Então, você vai ter que pesquisar na barra de busca do Google. E você vai pesquisar uma expressão idiomática em inglês e colocar no caderno a expressão e seu significado em português. Vou dar um exemplo do que você vai fazer. Vamos supor que eu queira saber como dizer molezinha, muito facinho de fazer, um melzinho na chupeta. Como é que eu vou falar isso em inglês? Aí você vai digitar lá no Google e você vai encontrar que para dizer que algo é muito facinho de fazer, que algo é um melzinho na chupeta, a expressão vai ser easy peasy. Vamos colocar isso num exemplo?
Para dizer a frase, a atividade dessa semana é melzinho na chupeta, em inglês vai ficar This week lesson is easy peasy. And that's true, folks. This week lesson is easy peasy. Okay, guys, that's all for today. I hope you enjoyed it. See ya and keep being awesome.